Boa noite, irmãos da Terceira Igreja. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu havia dito hoje à tarde, nós não nos reuniremos mais no templo, mas faremos nossas reuniões por meios digitais. Hoje é um pouco mais precário, um pouco improvisado, tá? Haja vista que eu nunca me atentei, né? Eu nunca gostei de gravar sermão, nunca gostei de gravar participações na igreja, mas nós estamos sendo obrigados nesse momento a fazermos isso, tá? Então, eu estou fazendo como eu posso hoje, vou pedir desculpa antecipadamente aos irmãos, eu mandei os slides para os irmãos dessa aula, e então os irmãos vão poder acompanhar a minha fala com os slides que os irmãos já têm no WhatsApp, certo? Então hoje, ao invés de nós continuarmos o assunto sobre Sansão, já que nós estamos fazendo um estudo no livro de Juízes, nós hoje vamos falar sobre um tema que visa nortear um pouco a nossa situação nesse momento, né? Esse momento tão difícil para o mundo inteiro, né? Não é só para você, não é só para mim, é para o mundo inteiro. Então, nós vamos falar por que ficar em casa, né? Vamos falar sobre o zelo da igreja. Então, eu gostaria de iniciar a nossa aula lembrando que há uma separação entre igreja e Estado. A igreja não faz as vezes do Estado, nem o Estado faz as vezes da igreja. Elas estão em instâncias separadas, certo? Se você se lembrar lá do Antigo Testamento, isso já acontecia, não é? Diferente dos reis pagãos, que assumiam o serviço religioso, que eram espécies de divindades, o rei em Israel não tinha essa prerrogativa. Você se lembra do rei Uzias, que quis dar uma carteirada ali, oferecendo incenso, e foi ferido pelo Senhor, né? Então, o rei não tinha a prerrogativa do serviço religioso. O serviço religioso no Antigo Testamento, né, óbvio, depois ali, né, no momento depois de Moisés, né, porque antes ele estava aos chefes das famílias, como você vê lá em Jó, mas você vê lá o serviço religioso restrito à tribo dos levitas, né, a tribo de Levi. Eram eles que exerciam, né, o sacrifício, o serviço do templo, e havia até uma hierarquia entre os próprios levitas. Você se lembra de Números 16, lá da revolução de Abirão, não é? Quando alguns levitas quiseram fazer as vezes do sumo sacerdote, de Arão, né? Lá o Corá, né? Ele quis tomar as vezes de Arão e convenceu Rubens a tomar o poder de Moisés. Estava com uma visão muito distorcida do que o Senhor estava fazendo com eles e até mesmo da função que eles exerciam dentro ali do reino. Irmãos, nós temos que entender que essa separação existe hoje. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a 1 Pedro. Então, abra a sua Bíblia aí, e você vai ter uma oportunidade magnífica, né, vendo o meu vídeo. Você poderá me parar, né? Você poderá adiantar minha fala, né? Coisa que você não pode fazer na igreja, né? Você não pode, com um simples toque, né, parar a minha aula, parar o meu sermão, adiantar, voltar, rever, reassistir. Tudo isso vai estar disponível agora. Olha que maravilha, né? Olha que poder que você tem na mão nesse momento. Então, abra aí 1 Pedro 2, segundo capítulo, versículo 13 e versículo 14. Aqui, Pedro diz o seguinte: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Esse texto vai no mesmo passo de Romanos 13, versículo 1. Olha, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, no caso Deus, né, instituídas. Então você vê Pedro e Paulo na mesma perspectiva quanto às autoridades constituídas. E a ordem nos dois textos é
sujeitai-vos, sujeitai-vos às autoridades constituídas. Não é? Você não tem direito de, ao seu bel prazer, se as autoridades não excederem os limites que foram impostos a elas, você não tem o direito de se rebelar contra elas, porque essas autoridades foram instituídas por Deus, ok? Então, eu gostaria de chamar aqui a atenção dos irmãos à fala do R.C. Sproul, né? R.C. Sproul vai nos lembrar uma coisa interessantíssima. Pedro e Paulo, eles estavam debaixo de uma autoridade extremamente mundana, não é? Pedro e Paulo estavam nesse momento, debaixo da autoridade de Nero. E Nero não era um cristão, muito pelo contrário. Nero era um rei sanguinário, um rei impiedoso. É um rei que no ano 64 promoveu uma grande perseguição aos cristãos. Inclusive, nessa perseguição, Pedro e Paulo foram ceifados, segundo a tradição. Né? Então veja, Pedro e Paulo estão debaixo da autoridade de Nero, e eles estão dizendo o seguinte: olha, nós devemos nos sujeitar a ele. Por quê? Porque a autoridade do Nero, ela foi dada por Deus. Foi dada por Deus. Depois, você observa a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, ela vai dizer uma coisa fantástica, lá no capítulo 23, né? 23.4. É dever do povo orar pelos magistrados, né? Orar pelos magistrados. Honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. Veja que coisa interessante. Então, o primeiro dever do cristão, né, é orar pelas autoridades. Você vê, né, Paulo dizendo isso: nós devemos orar pelas autoridades constituídas. É nosso dever orar pela vida do prefeito, dos vereadores, do governador, dos deputados estaduais, federais, senadores, do presidente da república. Né? É nosso dever esse. Nós vivemos uma cultura que vê isso com desdém. Não é? Meus irmãos, nós devemos orar para essas pessoas, porque o poder que elas têm, o poder que elas exercem, não procede delas. Você pode falar assim: não, olha, pastor, mas a Constituição diz que o poder emana do povo. É óbvio que ela diz isso, né? Porque ela parte do pressuposto da democracia, né? Do Estado democrático de direito, né? Onde o povo se reúne no sufrágio universal para eleger os seus dirigentes. Né? Então, nessa perspectiva, a nossa Carta Magna de 88 tem razão. Mas nós cristãos partimos de uma perspectiva muito maior, a perspectiva espiritual, de que este poder foi dado por Deus. E por isso nós devemos orar pelas nossas autoridades, né? Nós devemos honrar as suas pessoas. Então, manifestações que aviltam a imagem dos nossos governantes não combina, né, com os cristãos. Eu sei que alguns podem lembrar ali aquela frase, né, de Molière, grande dramaturgo francês, onde ele dizia o seguinte: ridendo castiga timores, rindo se corrigem os costumes, né? Frase latina que ele ostentava. Eu sei disso, né? Como é poderoso, né? Como é poderosa a ironia, como é poderosa a comédia, não é? Em fazer a gente refletir sobre os costumes. Mas, meus irmãos, há um limite para todas as coisas, né? E nós como cristãos devemos honrar as pessoas que nos governam, porque a autoridade que elas têm procedeu de Deus, né? Aí você pode falar assim: puxa, pastor, mas até mesmo reis ímpios, Deus pode levantar reis ruins, pessoas ruins para nos governar. Para qual propósito? Deus pode levantar pessoas, né, com uma liderança ruim, né? Vamos tomar o caso, por exemplo, né, no final ali da vida de Saul. Saul, ele foi um rei ruim. Saul, ele não soube
fazer a vontade de Deus, né? E Deus levantou Saul para quê? Para disciplinar o povo. Para disciplinar o povo que queria ser governado por um rei, não é? E não queria mais ser governado por Deus. Em outros casos, Deus pode levantar um soberano ruim sobre a vida de pessoas piedosas para nos fazer mais piedosos, porque nós nos ajuntaremos, nós perseveraremos na oração e nas práticas de piedade. Irmãos, então além de orar, honrar, o texto da nossa confissão de fé diz que nós devemos obedecer, né? Obedecer às ordens legais e sujeitar-se à autoridade dos governantes. É óbvio, né? Toda obediência na igreja é condicionada. Lembra quando você foi fazer a sua pública profissão de fé? Que você prometeu que ia obedecer às autoridades constituídas na igreja enquanto elas fossem fiéis às Sagradas Escrituras? Lembre-se, no centro da vida da igreja está a palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nossa única regra de fé e prática. Então, as autoridades, inclusive as autoridades eclesiásticas, elas só podem ser obedecidas enquanto elas forem fiéis às Escrituras. E as autoridades? Mas, pastor, nada diz que as autoridades são fiéis às Escrituras, não é? E o texto da confissão continua dizendo isso. Olha o que ele vai dizer. Isto é por amor de consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. Então veja, o fato do prefeito, do governador, né, de alguns prefeitos, de alguns governadores, de alguns presidentes, né, de alguns líderes, não serem cristãos, serem incrédulos, ou serem indiferentes para com a religião, não me dá o direito de desobedecê-los, não é? E eu também não posso dizer o seguinte: eu não vou obedecer porque eu sou crente, porque eu sou da igreja, então eu devo ter, meu reino não é deste mundo, não é? Então eu não vou obedecer às autoridades constituídas. Não, meus irmãos, não é isso, né? Então é óbvio que as autoridades não têm não tem uma prerrogativa que eles obedeçam a palavra de Deus, obedeçam às Sagradas Escrituras. Mas isso não dá a você o direito de não obedecê-los por livre e espontânea vontade. Certo? O único direito, né, aí citando lá o grande filósofo John Locke, né, John Locke ele criou essa ideia do direito à rebeldia, que foi muito importante nos Estados Unidos ali durante a independência. John Locke dizia o seguinte: nós podemos ter direito à rebelião, a nos rebelar às autoridades constituídas, quando elas excedem as instâncias que elas estão que foram impostas a elas. Então, ou seja, quando o governo excede a sua função, ou seja, o governo ele tem a função, como diz, pegando ali Romanos 13, né? Qual é a função do governo, do Estado? É o poder da espada. Poder da espada. Então ele vai exercer autoridade, ele vai julgar crimes, ele vai punir criminosos, ele vai zelar pelo bem público, ele vai zelar pelo bem comum. Não só dos crentes, mas inclusive daqueles que não creem em Deus, daqueles que têm outra religião, que são de outras matrizes religiosas. Né? O prefeito não pode asfaltar só a rua de quem é crente, porque ele é crente. Isso é errado. Por quê? Porque ele está ali a uma função que é zelar pelo bem comum. Agora, se ele excede essa função e quer exercer a função da igreja, perseguindo a igreja, estabelecendo um culto paralelo, isso aconteceu muito nos países comunistas, né? O comunismo ele tinha ali um ritual de exéquias, né? Porque imagine, a pessoa morria, quem que você chama? Você chama o pastor lá para fazer o culto fúnebre, não é verdade? Então,
O comunismo, então, ele trazia uma pessoa do partido, né, para falar ali, para ter um gesto cívico, né? Também criou um rito de passagem para os adolescentes. Ao invés de fazer a pública profissão de fé, você também tinha um rito de passagem ali dentro do comunismo. Então, irmãos, aí o Estado está excedendo os limites que foram impostos. E aí nós podemos e devemos nos rebelar. Devemos sim nos rebelar. Então, meus irmãos, nós não podemos confundir esse momento com perseguição religiosa. Sabe, é porque os governantes são incrédulos e eles são impiedosos, então é por isso que eles estão perseguindo a igreja. Isso é uma artimanha de Satanás para fechar a igreja, não é? Meus irmãos, isso seria perseguição religiosa se você ligasse a televisão e os campeonatos de futebol estivessem acontecendo com os estádios lotados. Isso seria uma perseguição religiosa se a igreja estivesse fechada, mas o comércio estivesse cheio de gente e ninguém estivesse ligando para isso. As escolas tendo aulas normais. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, irmãos, é uma coisa muito específica. É um momento específico. Escolas estão fechadas, comércios vão fechar, campeonatos de futebol foram encerrados, não é? Apesar do Japão já ter dito que vai praticar as Olimpíadas esse ano, ainda há uma incógnita. Né? Então nós não podemos chegar e falar assim, isso é uma perseguição religiosa. Seria uma perseguição religiosa se a igreja estivesse fechada por ordem do Estado e todo o resto estivesse funcionando. Mas não é isso. Estão todos parados. Aí você pode falar assim, mas a igreja não tem que se rebelar nesse momento e continuar com as portas abertas? Meus irmãos, o próprio Senhor, ele reconheceu as autoridades constituídas. Você se lembra quando ele foi colocado à prova pelos escribas e fariseus, não é? Será lícito pagar impostos a César. Meus irmãos, veja, que essa temática é terrível. Até hoje, pagar imposto. Você gosta de pagar imposto? Né? Você é obrigado a pagar impostos. Né? E Jesus vai dizer o quê? Se ele dissesse, não pode, Roma já ganha dinheiro demais, né? Eu sou a favor de uma reforma tributária, ele seria provavelmente preso pelos romanos. Se ele falasse assim, não, é importante, gente, pagar impostos, né? Afinal de contas, nós não estamos aqui para decidir essas questões, essas questões são decididas num âmbito maior, né? Ele seria perseguido pela população. Jesus dá dentro desse dilema, né? Ele passa entrecornos, né? Como diz a lógica, né? Entrecorno, no meio do chifre, né? Ele fala o seguinte, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós temos que fazer o mesmo, dar a César o que é de César. Então o Estado está nos pedindo, nesse momento, isolamento social, então vamos nos isolar, né? E vamos dar a Deus o que é de Deus, ou seja, vamos ouvir os estudos, ouvir o sermão, fazer nossos cultos domésticos, continuar orando, continuar dizimando, continuar amparando os irmãos, aconselhando os irmãos, parabenizando os aniversariantes. Vamos continuar vivendo como igreja, certo? Irmãos, Jesus em outro momento foi cobrado ali, não é, em Mateus 17, sobre o pagamento de impostos. E Jesus podia falar assim, gente, eu sou filho de Deus, eu não pago imposto. Ele teria uma ótima razão, não é? Mas ele fala o seguinte, lá no final em Mateus 17, 24 a 27, não é? Ele fala o seguinte, olha, para que não escandalizemos, não é? Ou seja, Jesus sabe, ele não precisaria pagar imposto algum, porque ele é o dono do mundo. Todas as coisas, João diz que todas as coisas foram criadas em Cristo, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Mas é necessário que você até cumpra ordens do Estado que você não concorda, não concorda no sentido teológico, né? Por exemplo, nós vivemos um país que cobra muito imposto, né? Mas Jesus vai falar o seguinte, olha, eu não vou escandalizar essas pessoas. Então, não pagar os impostos que o Estado pede é fazer você ser o quê? Ser um inadimplente, ser uma pessoa com nome sujo na praça. E você acha que essa é uma postura ideal para o cristão? Então, né? Então, para que você não escandalize,
né? Lembra de Paulo, em 1 Coríntios 8, 9? A liberdade que é entre vós não pode ser causa de escândalo, né? Então você paga os impostos que estão propostos, né? Nós obedecemos ao Estado. E nós temos uma situação, irmãos, que é uma situação extremamente crítica. Hoje pela manhã, ontem à noite, desculpe, eu recebi uma notificação do plano de saúde que eu sou sócio, e esse plano de saúde diz o seguinte, olha só, a pandemia causada pelo novo coronavírus, surgida na China no final do ano passado, tem se espalhado pelo mundo devido ao seu fácil e rápido contágio. Por ser um vírus novo, não encontra qualquer resistência imunológica entre a população. O H1N1, por exemplo, é uma mutação do vírus influenza, causador da gripe e um velho conhecido de nosso sistema imunológico. Além de mais contagioso do que o H1N1, o Covid-19 também é mais letal, né? Então veja, nós estamos vivendo uma pandemia, ou seja, doenças que não estão restritas a um lugar específico, mas elas estão se espalhando no mundo. E agora elas estão no nível comunitário, ou seja, você não consegue mais rastrear a pessoa que é o transmissor, que é o vetor desse problema. Veja, tome cuidado, gente, com vídeos de internet que visam o caos, né? Vídeo que está falando, eu vacinei meu cachorro contra o coronavírus. O coronavírus, ele já é conhecido desde a década de 60, né? Ele atinge animais, ele não é tão eficiente com seres humanos. Esse é um novo coronavírus, é uma nova realidade. Que nós não estamos preparados imunologicamente, que nós não estamos preparados com vacinas. Por isso, a única maneira de nós nos precavermos e evitarmos um caos no sistema de saúde brasileiro é fazermos o lamento social como nós estamos fazendo, né? E eu queria dar um dado que a Associação Médica dá para mim aqui. Olha só, lembra em 2009, quando nós tivemos uma pandemia da gripe suína, ali, o H1N1, você também, naquela época, você consumiu álcool em gel, você bebeu álcool em gel, né? Mas o H1N1, naquela época, a porcentagem estimada de mortalidade era de 0,026%. Ou seja, a cada 100 mil casos de H1N1, você tinha 26 mortes. O Covid-19, por que ele chama Covid-19? Porque o corona, o 19 é o do ano, né, 2019, ano passado. Ele começou ano passado na China, na localidade de Wuhan. E também, essas teorias da conspiração não vão nos ajudar em nada agora, tá? Então, o Covid-19 ele é mais contagioso do que o H1N1. E nós estamos menos preparados para ele do que o H1N1. A taxa de mortalidade dele, ao invés de 0,026, é de 3,7%. Ou seja, ele é 147 vezes mais letal. Mais letal. Você pode dizer assim, pastor, isso aí é conversa, porque olha, morreu aí 4, 6 pessoas, não sei quantas pessoas morreram até agora. Até onde eu vi, tinham morrido 4. A taxa de mortalidade é pequena, mas a taxa de morbidade é astronômica. Então todo mundo que ficar doente e precisar do sistema de saúde, vai precisar do sistema de saúde especializado, com respirador. E nós não temos tantos leitos assim, né? A Itália, por não ter feito o controle que deveria fazer, ela foi penalizada no momento em que as coisas saíram do controle. Então nós precisamos, né? Nós temos que obedecer às autoridades, elas estão pedindo. Vai chegar um momento que elas vão mandar. E nós precisamos, como cristãos, dar o exemplo, né, da nossa esperança que é em Cristo Jesus, né? Você pode dizer assim, puxa, pastor, mas a igreja, não é? A igreja está fechada agora, não tinha que estar lá. Não é? Eu sei que a igreja está fechada. Mas a igreja
é mais do que um prédio. A igreja é mais do que um prédio. A igreja, ela vive em duas realidades, né? E nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Eu costumo brincar lá na igreja que a igreja visível são todas as pessoas que estão inscritas no livro de ata do conselho. Então, você foi batizado, você entrou no livro de ata como membro não comungante. Você fez a sua pública profissão de fé, você foi demitido do rol de membro não comungante e foi aceito no rol de membros comungantes da igreja, né? E dependendo da sua idade, você tem a plena autoridade nas assembleias de votar em pastores, presbíteros, votar nos momentos em que nós vamos fazer compra, venda. Você vai ter, vamos comprar um imóvel para construir a casa pastoral. A assembleia que você faz parte, que você é membro da igreja, você tem autoridade de votar, sim, não, né? Então, mas só que você não pode ter um nome só escrito no livro de ato do conselho. Você tem que estar com o nome escrito no livro da vida. Quem são aqueles que têm um nome escrito no livro da vida? Né, como diz lá Apocalipse 13, né? São aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, citando Paulo aos Efésios, né? Nós somos chamados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Certo? Então, irmãos, veja, a igreja é mais do que um prédio. A igreja invisível, ou seja, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, né? Olha o que a nossa confissão de fé diz. A igreja, né, universal, católica ou universal, que é invisível, consta do número total de eleitos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que não vão adorar a besta, certo? Que já foram dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daqueles que cumprem tudo em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. A igreja invisível, ela reúne aqueles que foram, aqueles que são e aqueles que serão, né, membros deste corpo cuja cabeça é Cristo. Eu queria citar aqui Colossenses 1,18. Ele, no caso Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Você se lembra de quando nós estudamos a terceira epístola de João, né? E nós vamos continuar domingo a estudar Apocalipse, tá? Você se lembra quando nós estudamos João? E nós falamos de Diótrefes, né? Que ele queria ter a primazia, né? Então, a primazia da igreja não está em pessoas, por mais que elas desejem, por mais que elas queiram se colocar no lugar de Cristo, não é? A primazia da igreja está em Cristo. Ele é o primeiro da igreja, né? Nós somos os primeiros pecadores, como Paulo, né? Paulo vai dizer, olha, dos pecadores eu sou o primeiro, né? Nós não podemos ter primazia, né? A igreja, o primaz da igreja, aquele que é o primeiro da igreja, aquele que é o cabeça da igreja é Cristo. A igreja invisível são aquelas pessoas que estão harmonizadas ao redor dessa cabeça que é Cristo, né? Luiz Berkoff, um teólogo que eu gosto muito, ele vai dizer o seguinte: esta igreja é dita invisível porque é essencialmente espiritual. E em sua essência espiritual não pode discernir o olho humano. Ou seja, você não consegue ver. Você olha para a igreja, aquele lá é crente, aquele não é. Né? Se você chegasse ao pé da cruz e olhasse os dois ladrões, você veria os dois como ladrões malfeitores. Mas um era ímpio e foi para o inferno. O outro era eleito antes da fundação do mundo. E naquele momento ele vai dizer: Senhor, lembra de mim no teu reino. E Jesus vai dizer para aquele, né, eleito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então veja, então não dá para se discernir com um olho humano. E porque é impossível determinar infalivelmente quem não lhe pertence, a união dos crentes em Cristo é uma união mística.
Ou seja, a igreja não tem autoridade de falar, ó, essa pessoa aqui, ela não era crente, ou essa pessoa aqui era crente. O que nós podemos fazer é observar os frutos, né? Por quê? Porque nós entendemos que aquele que está em Cristo, ele vai ter frutos de arrependimento, né? Lembra de João, ali no início do Evangelho de Mateus? Aquele que na árvore que não tiver frutos, ela será cortada. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não tiver frutos será cortada. Jesus vai dizer que a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá frutos apodrecidos, certo? Então, nós entendemos que o crente, ele terá na sua vida, independente do momento, frutos de arrependimento. Então, por exemplo, vamos pegar o ladrão da cruz, né? O ladrão que se arrependeu na cruz. Ele teve um fruto de arrependimento. Ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Né? Ele está ali penitenciado da mesma sentença de Jesus. Ele está vendo Jesus crucificado, mas ele consegue, pelos olhos da fé, porque seu coração foi aberto pelo Espírito Santo, olhar mais do que um crucificado, olhar o Senhor. E entender que aquele Senhor, ele pode lhe dar acesso ao seu reino. E ele pede perdão, ele reconhece que ele merece aquele castigo. Ele reconhece que o Senhor não tem pecado, que ele se fez pecador por nós, que ele assumiu os nossos pecados para nos dar paz com Deus, para nos justificar pelo seu sangue derramado na cruz. Então, irmãos, a igreja não pode, né, falar aquela pessoa impossível, não é crente de jeito nenhum. Né? Se alguém visse Paulo antes do caminho de Damasco, com certeza as pessoas diriam, esse homem jamais poderá se converter. Esse homem, ele é um fariseu piedoso, ele é um fariseu que tem zelo, e o zelo dele era perseguir os cristãos, tanto que ele vai a Damasco para trazer os cristãos a Jerusalém, né? E você vê depois que o Espírito Santo pode fazer qualquer, né, pessoa, desde aquelas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. João 6,44 diz que ninguém pode vir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Né? Então aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, ele proverá os meios para que essa pessoa se converta. Né? Então nós não podemos dizer que alguém não se converterá de forma alguma. O Espírito Santo que nos une, que une, constitui um laço invisível. E as bênçãos da salvação, tais como a regeneração, a conversão genuína, né? Genuína, a fé verdadeira e a comunhão espiritual com Cristo, são todas invisíveis ao olho natural. Né? Então, essas coisas são invisíveis. O que você vê são os efeitos da regeneração, são os efeitos da conversão genuína. Né? São os efeitos de uma vida em comunhão com Deus, certo? A igreja visível, que é aquela que tem todos os membros da igreja. A nossa confissão de fé lá, no capítulo 25.2 vai dizer: a igreja visível, que também é católica e universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei. Lembra no Antigo Testamento? O povo de Deus estava restrito a uma nação, o povo de Israel. Mesmo que muitos eleitos tenham vindo fora de Israel. Por exemplo, Raabe estava lá em Jericó e ela conhecia o Senhor. E ela vai ajudar os espias. Você tem, por exemplo, Ruth, que é uma moabita, né? E ela vai assumir como seu Deus o Deus de sua sogra, né? O Deus de Noemi. Então, nós temos estrangeiros vindo para o povo de Israel, mas era necessário que eles se tornassem parte desse povo. Né? Então, antes a igreja estava restrita a uma nação, hoje não mais. Né? Hoje ela está espalhada no mundo todo. Então a igreja visível consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Então, ou seja, quem faz parte da igreja visível? Aqueles que professam a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Nós já falamos sobre isso em discipulado, eu falei isso em Colina. Né?
Assim como você compra um produto e você observa algumas marcas nesse produto para ver a sua qualidade, você vê o nome do produto, você vê a validade, você vê o estado da embalagem. Você tem meios para enxergar se o produto é bom ou não. A igreja também tem marcas que vão dar a você ver se ela tem qualidade ou não, se ela é uma igreja verdadeira ou não. E essas marcas são três, né? Primeira, ela prega a palavra de Deus. Ela prega unicamente a palavra de Deus. Porque é um problema sério, né? Se ela somar a palavra de Deus às invenções humanas, né? Como diz lá Paulo a Timóteo, né? Que nos últimos dias as pessoas sentiram coceira no ouvido por ouvir a sã doutrina, que elas procurariam aqueles que pregassem fábulas, né? Então, se alguém somar alguma coisa à palavra, essa pessoa é anátema, é maldita, né? Lembra lá de Gálatas 1:8. Se um de nós, no caso Paulo dizendo, ou um anjo descer do céu, revelando um evangelho que vá além desse, que ele seja maldito. Né? Então, primeira coisa que você vai perceber numa igreja, ela prega ou não a palavra. Não basta estar com a Bíblia aberta. Nós temos que fazer como os discípulos de Bereia. Lembra lá de Atos, que Paulo reconhece que os discípulos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles ouviam Paulo pregar, mas iam lá no texto sagrado para ver se aquilo que Paulo estava pregando era de fato verdade. Né? Primeira marca. Segunda marca. Essa igreja administra com fidelidade os sacramentos? Quais são os sacramentos? O que é o sacramento? O sacramento é a palavra visível. A palavra visível. E Jesus nos legou 2 sacramentos. O batismo, indo fazer discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Só tem 2 sacramentos. Se você chega numa igreja, já tem mais sacramentos do que esses, então acrescentou sacramentos que não estão na Bíblia. Então ela não tem como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. Né? E a terceira característica é a disciplina. Como essa igreja lida com a disciplina? Como ela lida com o pecado? Né? Ela corrige o pecador, pecados públicos são corrigidos publicamente, ou ela dá um jeito, né, de fazer vista grossa, de conviver com o pecado. Lembra que Paulo vai dizer, um pouco de fermento levado da massa. Né? Quando a igreja começa a conviver com o pecado, ela começa a flertar com a sua ruína, certo? Então nós não podemos flertar com o pecado. A igreja ela deve disciplinar o pecador por 2 motivos. Primeiro, por causa da pureza de Cristo. O nome do Senhor não pode ser aviltado entre os gentios por causa de nós. E segundo, para a edificação do próprio pecador, para que ele se arrependa, se converta e viva de acordo com o Evangelho. Né? Então essas são as 3 marcas da verdadeira religião. Mas não só aqueles que professam a religião, também pertencem à igreja visível os seus filhos. Então os pais crentes, eles trazem os seus filhos ao batismo, para que eles recebam o batismo, inclusive as crianças. Por quê? Porque como a pessoa entrava em Israel lá em Gênesis 17? Pela circuncisão, né? Ele não conseguia escolher se ele queria ser circuncidado ou não. Ele era apresentado à circuncisão e circuncidável. Agora, hoje, qual é o meio para se entrar na igreja? Quer criança, quer adulto. Batismo. Batismo, ele está no mesmo patamar que a circuncisão. Mas o batismo não salva, pastor, porque eu já vi muita gente ser batizada e não ser crente. Assim como a circuncisão também não salvava. Você vê o Ismael e Isaú que foram circuncidados, mas não são crentes. Então veja, né? Então pertence à igreja visível tanto os pais quanto os filhos, né? Quanto os filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então a igreja ela é o reino de Deus, ela é a família de Deus, né? Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. Então você faz parte de uma família muito maior que a sua, né? Que a sua família carnal, você faz parte da família da fé. Então, meus irmãos, a igreja ela não salva.
Diferente do que pensavam, por exemplo, na Idade Média, não é? Quando dizia extra ecclesia nulla salus est, fora da igreja não há salvação. A igreja, ela possibilita os meios ordinários de salvação. Ou seja, nem todo crente está na igreja, mas todo crente vai estar dentro dela. Ou seja, nós reconhecemos que há pessoas eleitas que ainda estão no mundo. Assim como o ladrão da cruz, viveu a vida toda fora da igreja, fora de Cristo. Né? Quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo. Eu não tenho que estar na igreja, eu tenho que estar em Cristo. Só que a igreja é o meio ordinário para me levar a Cristo. Porque ela prega a palavra, porque ela ensina a palavra, porque ela administra os sacramentos, porque ela aplica a palavra na minha vida. Né? Então esses são os meios ordinários, a possibilidade de salvação. Por quê? Só será salvo dentro da igreja os eleitos. Os eleitos, aqueles que foram salvos, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Certo? Então, o ímpio que estiver na igreja, ele pode fazer tudo. Ele pode orar que nem crente, falar que nem crente, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se ele não estiver em Cristo, ele não será salvo. Certo? Então, veja, Atos 2, 46 a 47. Diariamente, né, os cristãos perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Ou seja, o Senhor vai trazer à igreja aqueles que ele salvou. Né? A igreja vai receber essas pessoas que foram salvas. E entrando na igreja, essas pessoas vão participar desse meio, né? desse protocolo, dessa ordem, né, de atitudes piedosas. Juntamente com os cristãos, vai perseverar no templo, na doutrina, vai receber os sacramentos. Né? Então, essa é a igreja. Né? Então, a igreja ela é mais do que um templo. A igreja somos nós. Somos nós. Nós somos igreja lá na terceira igreja, reunidos dentro daquele templo, e fora dele. Porque se aquele templo ruir, o templo material estará no chão, mas a igreja não. Há muitos templos bonitos vazios. Vazios. Né? Onde a palavra não é pregada, onde as pessoas não se convertem. E há muitas igrejas cheias que são sinagoga de Satanás. Porque não pregam a palavra, pregam o que os homens querem ouvir. Então o que nós temos que entender é, a igreja somos nós reunidos em Cristo, na palavra, que Cristo é a palavra. Certo? Então, irmãos, é muito triste nós não estarmos reunidos na igreja. Eu adoraria estar dando esse estudo na igreja. Mas nós estamos sendo obrigados, né, a realizar esse isolamento, e nós precisamos estar conscientes disso. Mas, pastor, será que a igreja funciona longe? Estamos longe? A igreja funciona assim? Meus irmãos, eu queria citar para você, e eu gostaria que você abrisse, né, 1 Coríntios 5, de 1 a 5, né? Novamente, você tem esse poder agora de parar o seu pastor, de adiantar o seu pastor, de voltar ao seu pastor, de assistir novamente, se for o caso. Né? Olha que maravilha. Então, lá nós temos Paulo falando aos coríntios sobre uma disciplina, um caso de disciplina. Olha só, uma marca da igreja. Não é? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, lembra, Paulo estava em Éfeso, isso aqui é o início do ano 55, né? Então ele estava ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como assim presente em espírito, pastor? É óbvio, no pensamento, Paulo havia doutrinado aquela igreja, eles sabiam o que tinham que fazer, não fizeram porque não quiseram, né? Já sentenciei
como Jesus, como se estivesse presente, desculpe, eu já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia, o jovem que se deitava com a madrasta, seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então veja, Paulo estava distante da igreja. Paulo estava em Éfeso. Paulo havia saído de Corinto, estava em Éfeso. E essa igreja, que se considera uma igreja profundamente espiritual, ela teve um caso de disciplina. Provavelmente Paulo tomou consciência desse caso pelos filhos de Cloe, que levaram notícias a ele. Então ele toma consciência de que havia um rapaz. Veja, ele não está praticando incesto, ele está se deitando com a esposa do pai. Não é necessariamente a mãe dele. Por quê? Porque senão Paulo teria falado enfatizado o incesto. Aqui está se deitando com uma madrasta. Vejam, pense só, né? Um rapaz adolescente, um pai já idoso, que ao se casou com uma mulher muito jovem. E agora esse rapaz, na adolescência, com os hormônios à flor da pele, está ali se engraçando com a madrasta e já chegando às vias de fato, se deitando com ela. Né? Então, meus irmãos, veja só, Paulo, a igreja sabe disso, exceto o pai do rapaz, né? Que segue a norma daqueles que são traídos. Né? É o último a saber. Mas todo mundo sabe, a igreja sabe, os presbíteros sabem, todo mundo sabendo que esse senhor está sendo traído pelo próprio filho. Mas eles não quiseram tocar no assunto, por quê? Vai ter constrangimento, é fazer uma disciplina, é constrangedor, é difícil, não vamos mexer com isso, vamos ficar quietinho, né? Quem sabe o tempo resolve. Gente, tempo não resolve nada. A vida é que nem caramelo. Se você parar de mexer e parar de ter fogo, o caramelo endurece e você tem que deixar de molho e às vezes você perde a panela por causa dele. Então o caramelo está mole enquanto tem fogo. Então o tempo endurece, tempo não amolece. Então eles estão contando com ele, quem sabe, vamos deixar, nós estamos tão bem, né? E Paulo está dizendo o seguinte, pera lá, não é assim não. Paulo está ausente, Paulo poderia falar assim, eu não fiz nada porque eu estava em Éfeso, eu não tinha como fazer. Paulo está dizendo o seguinte, não, eu estou ausente, mas o meu espírito está presente com vocês. Ou seja, o mesmo Senhor que eu adoro, o mesmo evangelho que eu sirvo, que eu ensinei, vocês sabem. Vocês adoram o mesmo Senhor que eu adoro. Vocês conhecem o mesmo evangelho que eu conheço. Vocês têm o mesmo Espírito Santo que eu. Então, se eu tomei contato com esse fato e o Espírito Santo está me mostrando que isso é um pecado terrível, que está manchando o nome de Cristo entre os gentios, se o Evangelho, a Bíblia, mostra que isso é errado, e se aquilo que eu ensinei não é isso, o que eu ensinei é que vocês deveriam disciplinar o rapaz, eu já sentenciei isso, eu já sentenciei. Paulo toma uma vez de juiz, ele pega o martelo e bate, olha, esse rapaz está sentenciado. Manda ele embora da igreja. Mas ele não precisa, agora que ele precisa mais, uma vez eu ouvi isso, agora que ele precisa mais da gente, a gente vai mandar ele embora. Né? Aquela história, a igreja é o único exército que larga os seus feridos. Pelo amor de Deus, né? Gente, o negócio é o seguinte, esse rapaz, se ele quer viver como se vive no mundo, ele tem que ir para o mundo. Não dá para servir dois senhores. Jesus diz isso. Porque ou você vai amar um senhor e odiar o outro, ou você vai amar a esse e odiar aquele. Não tem jeito. Esse rapaz está querendo viver servindo na igreja, mas no mundo ao mesmo tempo. Isso está errado. Então entregue ele a Satanás. Manda ele para o mundo. Se ele de fato foi eleito, ele não vai suportar o mundo. É igual o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele estava ali comendo as bolotas dos porcos, ele mostrou que ele era um eleito. Ele disse, na casa do meu pai tem pão em abundância, até para os empregados. Eu vou me levantar, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Né? Se ele não fosse um eleito, ele continuaria comendo bola dos porcos e gostando disso. Certo? Porque o pecado tira tudo. O pecado leva a pessoa ao fundo do poço. E o ímpio, ele se satisfaz no pecado. Quanto mais ele é morto pelo pecado, mais ele gosta do pecado. Por quê? Porque os ídolos se autoalimentam. Né? Eu acho que os ídolos, né, ou seja, os pecados, né, as vontades que profanam o Senhor, que me afastam do Senhor, elas me dão a sensação de que essa é a única maneira que eu vivo intensamente. Então eu entrego a minha vida a essas vontades, e essas vontades, apesar de me matar, dão a mim a falsa sensação de que eu estou vivendo. Aquela pessoa que foi pra balada no final de semana, agora não mais, porque ela tá reclusa, né? A não ser que ela queira transmitir ou pegar coronavírus. Então ela foi pra balada no final de semana, ficou lá, não dormiu, consumiu drogas, bebida, ela está diminuindo a vida dela daquela maneira, mas ela tem a sensação de que assim ela está vivendo. Ela está morrendo, mas ela tem a falsa sensação de estar vivendo. Então o ímpio, ele vive assim. O crente não. O crente, ele pode viver dessa maneira até um certo ponto. Haverá um momento em que ele vai entender, porque o Espírito Santo convencerá o seu coração do seu pecado. João 16:8. O Espírito Santo o convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai voltar ao Senhor, certo? Nós chamamos isso de graça irresistível e perseverança dos santos. São um dos 5 pontos calvinistas, né? Os 5 pontos do calvinismo. Irmãos, então igreja funciona de longe, sim. Paulo está longe, mas a igreja está funcionando mesmo com ele longe. Então, todos os irmãos que estão me ouvindo foram doutrinados em escolas dominicais, em estudos bíblicos, em reuniões de oração, cultos. Nós conhecemos a palavra e nós vamos continuar firmes, apesar desse momento inóspito que nós estamos vivendo. Irmãos, prevenção não é covardia. Prevenção não é covardia. Você se lembra, por exemplo, que Paulo, no final da 3ª viagem missionária, ele deseja voltar a Jerusalém. Isso é um costume de Paulo. A cada final de viagem missionária, ele volta a Jerusalém. Ele volta naquele sentido de prestar relatório àquele presbitério de Jerusalém, a prestar o que foi feito naquelas viagens. Né? E Ágabo, um profeta, vai dizer a ele que ele vai ser manietado, vai ser preso. Né? Isso está lá em Atos 21:11. Paulo é advertido que ele seria preso. Paulo vai se despedir dos presbíteros de Éfeso em Mileto, na praia de Mileto, e ele tem consciência de que ele será preso. Porque ele fala assim, olha, que o Espírito Santo me aguarda, tribulação e cadeias, né? Mas Paulo, ele continua firme na convicção de que ele tem que ir a Jerusalém, mas ele toma precauções. Então, se você for lá, por exemplo, a Atos 20:16, Paulo vai a Jerusalém na festa de Pentecostes, onde a cidade estava mais cheia, e era mais difícil que ele fosse preso. Ou seja, Paulo, ele não tem medo da morte. Ele sabe que viver para ele é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 3. Que ele deixou todas as coisas, achou que todas as coisas eram refúgio por causa de Cristo. Paulo, ele não tem medo da morte. Ele tem medo de desagradar o Senhor. Mas, irmãos, ele toma precauções para que continue vivo. Não é? Então, Paulo, ele não estaria hoje na igreja, ele estaria como a gente fazendo, né, estudos assim, de tal maneira que ele pudesse continuar trabalhando para o reino. Como bem disse o evangelista Almir no WhatsApp hoje, relembrando ali as pragas do Egito, o povo foi aconselhado a ficar nas suas casas, quanto o anjo, né, passava ceifando os primogênitos. Eles estavam com os seus umbrais pintados e eles tinham que ficar dentro das suas casas. Então, prevenção, irmãos, não é covardia, né? A vida humana, ela é um presente de Deus. Nós falamos isso, por isso nós somos radicalmente contra o aborto, porque a vida humana é um presente de Deus, certo? Então, nós não podemos brincar com a vida humana, porque você pode até, por causa da sua faixa etária, da sua situação imunológica, não ser uma pessoa que vai sofrer com coronavírus, mas você pode ser um vetor. E nossa igreja, ela tem muitas pessoas idosas que podem sofrer com essa doença. Então nós não podemos fazer as coisas de maneira leviana. Nós temos que ser conscientes.
Nós não vamos deixar de pregar o evangelho. Talvez até preguemos para mais pessoas. Porque se você compartilhar os slides e o vídeo com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, o céu é o limite, né? Mas nós precisamos ter condições. É óbvio que quando esse período passar, e ele passará, porque o Senhor está no controle, nós voltaremos a nos reunir, né? O nosso refúgio, o nosso abrigo é o Senhor, né? Socorro bem presente na tribulação, diz o Salmo 46. Então, há alguns receios vãos. Ah, pastor, será que a igreja não vai esfriar? Será que o trabalho depois não vai acabar? Principalmente a gente está começando com Colina, né? Será que depois dessa pandemia as pessoas não vão se entristecer, não vão mais frequentar o trabalho? Meus irmãos, o trabalho pertence ao Senhor, né? Quem convence o coração do homem do pecado não somos nós, é o Espírito Santo. E que algumas pessoas de igrejas, né, que estavam frequentando, deixando de frequentar, isso ocasionalmente acontecerá. Mas isso mostra que essas pessoas não eram dos nossos. Demas andou com Paulo por muito tempo, foi chamado cooperador de Paulo em algumas cartas, mas houve um momento que ele amou mais o mundo, né, amou mais o presente século e abandonou Paulo. Alexandre Latoeira se tornou uma pedra de tropeço, né? Então nós temos que pensar nisso. Né? O trabalho não é nosso, nós estamos fazendo nossa função, que é continuar a pregar o evangelho, certo? Agora, há cuidados efetivos que você deve tomar. Último slide. Quais? Olha, nesse modo está até acabando os slides, olha que beleza, né? Agora, o culto será basicamente doméstico. E quem convoca o culto doméstico? Quem deve convocar culto doméstico? O homem. Então, ó, as famílias, né, que tem lá o papai, é o papai que deve chegar agora e falar: irmão, olha, gente, culto doméstico. Vamos desligar a televisão, vamos parar a série do Netflix, vamos parar tudo e vamos pro culto doméstico. É você tem essa obrigação. Deus lhe deu essa obrigação, certo? Seja disciplinado. É claro que hoje nós estamos entregando o áudio, né, atrasado, porque eu tive alguns problemas de técnica aqui. Mas nos outros dias vamos entregar adiantado. Então, utilize o momento que você vai na igreja para fazer esse exercício. Não coloque outra coisa nesse horário. Por quê? Quando acabar essa epidemia, você vai ter com outros compromissos durante o horário do culto. Ah, eu estou assistindo uma série, sabe? Comecei a assistir Suits, tem 9 temporadas, pastor. E eu estou usando domingo para assistir. Gente, domingo continua sendo o dia do Senhor. Domingo continua sendo o dia do Senhor. Dia de você buscar o Senhor em adoração, em atividades piedosas. Domingo ainda continua sendo o dia do Senhor. Você vai ter muito tempo livre. Então não pense em besteira. Aproveite para ler a Bíblia, para orar mais e para estudar também, né? Separe ali um tempo para você ler a Bíblia, orar. Leia mais a Bíblia. Ninguém vai ter desculpa de dizer que não teve tempo para ler a Bíblia, né? Mas também para estudar. Tenha atividades produtivas, certo? Produtivas. Não fique no ócio, deitado no sofá. O coronavírus, ele ataca ociosos e não ociosos, certo? Você ainda continua sendo obrigado a viver como a palavra manda, né? O ócio pode levar você a pensar coisas que não agradam o Senhor. E por último, não negligencie seu dízimo. A igreja continua tendo conta de água, conta de luz para pagar, materiais de escola dominical. A igreja continua tendo as mesmas contas, aluguel em Colina. Então não negligencie o seu dízimo. Eu sei que nós passaremos dias maus, né? Dias maus. E a igreja estará atenta para auxiliar os irmãos. Mas não negligencie seu dízimo. Eu vou colocar no grupo da igreja a nossa conta bancária para que você faça o depósito do seu dízimo. Vai ser um meio. Você pode fazer isso até por meios online, né? Então tome cuidado, né? Não faça, não seja negligente com a obra do Senhor, certo? Então esse foi o nosso estudo. Olha, consegui acabar todos os slides, que beleza, não é? Que Deus abençoe a todos. Quero orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, olha por cada vida, cada irmão. Senhor, vivemos dias maus, sabemos que isso é fruto do pecado do homem, porque nós somos
nós somos pecadores. Esses momentos de epidemia, de tragédia, são pequenas amostras do seu juízo, que um dia virá de forma total, ilimitada. Então, Senhor, nos dá essa consciência, que devemos viver da maneira que agrada ao Senhor. Dá-nos, Senhor, sermos fiéis até a morte, para herdarmos a coroa da vida. Olha por cada membro de igreja, fortalece cada pessoa da nossa igreja e todos aqueles que vão nos ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.